Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos retomar então hoje o início das nossas aulas de forma remota, né? Interessante que vocês saibam, né? Acompanhem o plano de ensino da disciplina. A metodologia das nossas aulas mudaram, né? Em função da pandemia. E a partir de agora nós teremos aulas assíncronas e síncronas, conforme o plano de ensino que já se encontra lá no ambiente Moodle e no portal do aluno. Tá? Hoje estaremos dando início à primeira aula gravada, que tem o tema de aula a análise das demonstrações financeiras. Lembrando que nós já tivemos duas aulas lá em março, das quais continuam computadas, e que iniciamos, lembra? Retomando um pouquinho aquelas aulas, né? Iniciamos discutindo o quê? Discutindo um pouco o papel do administrador financeiro, lembrem-se, né? Para que serve o administrador financeiro, o que ele faz, né? Qual é o seu principal propósito. E também iniciamos a questão da análise das demonstrações financeiras, que é a principal ferramenta, e eu diria a inicial, né? Para a gente dar continuidade depois na Financeira 2, que é a análise das demonstrações financeiras. Então, todo o administrador financeiro, além de conhecer os demonstrativos financeiros bem, por isso a contabilidade, ele tem que saber analisá-los. E hoje a nossa primeira aula, né, remota, vai retomar um pouquinho da aula que eu já iniciei na aula passada, né? E que nós vamos agora trabalhar numa perspectiva de retomar aquela segunda aula, né? E aquela análise das demonstrações e dar continuidade. Então, iniciando aqui os nossos slides, que vocês já veem aí na tela, né? O tema da nossa aula, já falei, análise das demonstrações financeiras. Retomando um pouquinho, a gente já falou isso, né, lá naquela segunda aula, mas eu gostaria de retomar, que vocês já devem ter esquecidos, ou fazer, se não espero que não tenha esquecido, uma recapitulação. Então, primeira coisa, né, é entender o que é a análise, né? Para que serve a análise? Bom, a análise ela tem vários propósitos, mas o principal é que a gente tem a capacidade de fazer uma análise econômica e financeira da organização, seja ela uma prestadora de serviço, um comércio, uma indústria. Então, depois de pronto aquele retrato, aquele balanço, a DRE, a DMPL, né, a DFC, a gente tem a capacidade, e agora? Que informação eu consigo extrair dali? Né? O que aquilo nos revela? E para isso tem uma técnica, né, que é a técnica da análise dos indicadores. Então a gente vai calcular indicadores. Tem um número específico de indicadores? Não, mas tem alguns padrões, que é o que a gente vai falar agora, aqueles mais comuns, que eu vou apresentar para vocês aí nos slides, que são aqueles que toda e qualquer análise, pedir uma análise, a gente calcula aqueles indicadores, né? E após o cálculo daqueles indicadores, a gente tem que ter a capacidade de transformar aqueles números em informações. Informações de natureza econômica e informações de natureza financeira. Natureza econômica é desempenho, né? Então, é olhar para o desempenho. A gente diz que a natureza econômica ela está muito lá na demonstração do resultado. Então, qual foi o desempenho que a empresa teve? Como ela chegou àquele desempenho? Foi bom, foi ruim? É isso que a análise vai fazer. A análise financeira está muito mais ligada à gestão do dinheiro, à gestão do circulante, está muito mais ligada ao balanço patrimonial como um todo, ou seja, especialmente a gestão dos ativos e dos passivos circulantes. Tá? Então a gente diz, a empresa tem capacidade de se autofinanciar, ela tem capital de giro, ela tem dinheiro, isso é a análise financeira, né? Muito mais ligados a indicadores de endividamento, de liquidez, tá? Bom, basicamente a análise, a gente só faz análise de algo que já foi finalizado. Olha para o passado para prever o futuro, tá ali. Como assim? Depois de prontos demonstrativos, eu pego aqueles demonstrativos, calculo os indicadores e tenho capacidade de olhar para o passado, dizer como a empresa se comportou no passado e, melhor, projetar o futuro. Né? Então, por isso que é tão importante a análise, e eu reforço muito com vocês, alunos, que vocês leiam o livro de análise das demonstrações contábeis digitalizados para vocês,
que vocês acompanhem essa videoaula e façam os exercícios que vai ser disponibilizado no Moodle para vocês, tá? Então, é muito importante ter a capacidade não só de cálculo, né, matemática, mas que vocês tenham a capacidade analítica, crítica, olhar para aquela análise e dizer, eu consigo perceber que a situação econômica da empresa não foi boa, mas a situação financeira foi boa. As duas foram ruins, as duas foram boas. Vocês vão ter essa capacidade de avaliação, né? A partir do momento em que vocês calcularem e despertarem esse senso crítico do que é capacidade econômica e do que é capacidade financeira. Então, basicamente, a análise ela vai mostrar o impacto das decisões de liquidez, endividamento e rentabilidade. Então, a análise ela nos permite que a gente tome decisões de liquidez. Então, por exemplo, a empresa tem liquidez. O que é liquidez? Liquidez é capacidade de pagamento. Uma empresa que é líquida é aquela empresa que consegue cumprir com as suas obrigações com os seus ativos circulantes. Uma empresa, também eu vou ter capacidade de dizer se a empresa está endividada e vou ter condições de dizer se ela está endividada mais no curto ou no longo prazo. Se ela estiver endividada no curto prazo, a gente sabe que ela vai ter que recorrer a no curto prazo, a recursos financeiros para poder cumprir. Geralmente a gente sempre diz que deveria ser da receita da empresa, né? A empresa tem que vender para que ela não precise fazer mais dívidas para recorrer a novos endividamentos. E rentabilidade, gente, rentabilidade, o nome já está dizendo, é a capacidade de remunerar um capital investido. Então, lembrem-se da minha primeira aula que eu disse, qual é o grande papel do administrador financeiro? Maximizar o lucro das empresas. Para uma empresa, e não é só olhar para o lucro. Às vezes uma empresa tem R$1 milhão, mas a pessoa, nossa, aparentemente é um baita lucro, mas a pessoa investiu 20 milhões, então se torna muito insignificante perto do investimento. Isso é rentabilidade. A gente sempre quer ganhar mais investindo menos. A gente quem? O investidor. Então ele não quer, quanto maior for a rentabilidade dele, mais feliz ele vai ficar. Por quê? Porque ele está colocando pouco dinheiro, colocou aquele dinheiro e está sendo remunerado pelo capital que foi investido. Então é muito importante que vocês consigam ter essas percepções, tá? Que vocês consigam entender por que vocês vão fazer uma análise e por que ela é tão importante. Para fazer uma análise, a gente vai usar 3 técnicas: a análise vertical, horizontal e os índices, né? Que eu vou apresentar para vocês cada uma dessas técnicas, que é o primeiro passo, né? Uma análise ela nunca deve ser feita de forma isolada e sempre comparativamente e temporalmente. O que significa? E ainda setorialmente. O que é sempre em comparação? Sempre pegar períodos mais longos. Uma análise é de 3 a 5 anos na realidade de uma empresa, né? No mínimo 3 e no máximo 5. Também uma análise muito longa não seria necessária. Aqui, obviamente, na disciplina a gente vai trabalhar sempre com 2 períodos para também não ficar muito extenso, né? Especialmente agora, nesse momento. Sempre temporal, ou seja, o que é temporal? Que momento, que período, né? Sempre os períodos mais recentes, né? Ou seja, eu não vou fazer uma análise, por exemplo, professor, eu tenho demonstrativo de 2016, 17, 19, 18 e 20. Qual que eu analiso? Eu digo, ou analisa todos, ou pelo menos os últimos 3 anos, né? Para ver a situação que a empresa está agora. Não, mas o ano de 2016 foi um ano importante para a empresa. Posso analisar? Pode, sem problema nenhum. A gente também fala da comparação setorial, né? Muito importante. Vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês nos exercícios índices padrões. O que é o índice padrão? É um índice do segmento. Então, por exemplo, por segmento, eu tenho tem empresas automotivas, empresas aéreas, né? Empresas de material da construção civil, metalúrgicas, mais variados segmentos. Então eu digo para vocês, pega uma empresa da área metalúrgica, calculei os indicadores e eu digo para vocês que eu extraio lá na Melhores e Piores, Estudos dos Setores, Serasa, na Forbio, o Instituto Asaf Neto publica índices padrões, né? Vocês podem acessar esses sites que vocês vão ver os índices padrões, que eles calculam o que é um índice padrão. É um padrão para categoria, por categorias, por setores. Então é feita uma média, né? uma estatística, e eles mostram, por exemplo, que a liquidez daquele setor naquele ano está em 1,20. Então eu peguei uma empresa daquele setor,
e vou calcular o indicador e descobrir que a empresa está com 0,90. Opa, ela está abaixo do índice padrão. O que isso representa? É bom? É ruim? Né? Se ela está abaixo, é ruim, né? Então, é mostrar para a empresa, olha, você está com uma liquidez mais baixa que essas concorrentes. Então, isso é muito importante também numa análise de indicadores, né? Numa análise de balanço. Bom, ainda no próximo slide eu falo um pouco dos usuários, né? Qual é a necessidade da análise, né? Para quem a gente faz análise? Bom, a gente faz análises, pode ser para grupos variados. A análise, ela pode ter interesses distintos, né? O administrador, que é o primeiro usuário que eu coloquei, ele está interessado em tudo. Então, o administrador, a gente calcula todos os indicadores. Por quê? Porque o administrador, ele quer ter informação e o maior número de informações para poder tomar as decisões como administrador, né? O acionista, tu até pode calcular todos os indicadores, mas ele está especialmente interessado na rentabilidade e na taxa de risco, né, do negócio. Ele quer saber a liquidez? Quer, mas ele vai estar muito interessado na rentabilidade. Se você apresentar para ele, tem uma liquidez boa, um dividendo bom, mas a rentabilidade está baixa, ele vai reclamar, né? A mesma coisa é a taxa de risco. Vocês verão lá em Financeira 2 que risco e retorno são medidas que a gente chama correlatas. Quanto maior o risco, mais expectativa de retorno eu quero ter, né? Se eu quiser correr mais risco, eu quero ser remunerado melhor. Credores, os bancos, né? O que o banco? O banco não está muito interessado em rentabilidade, porque ele não é investidor, ele está muito interessado na liquidez, no endividamento e nos prazos. Os prazos que a empresa tem, os ciclos, que nós vamos falar nessa disciplina, neste momento e no momento futuro, né? Ciclo operacional, ciclo financeiro e ciclo econômico. Então, seguindo em frente, lembrando que nós já vimos isso, né? Acredito que nós estávamos lá nos índices de liquidez, quase terminando os indicadores, então uma retomada de aula para quem perdeu, para quem não lembra, né? A análise, a primeira ferramenta, então, ainda eu gostaria de dizer que todo demonstrativo ele precisa ser padronizado. O que é padronizado, pessoal? A padronização é olhar se ele está em real, né? Se está fechando o balanço. Eu posso aglutinar contas, por exemplo, eu tenho caixa, bancos e aplicação de liquidez imediata. Professor, eu posso trabalhar com o disponível? Pode. Não há uma necessidade, por exemplo, também, a empresa tem lá na DRE receita disso, receita daquilo. Professor, eu posso trabalhar com receitas totais? Pode. Outro exemplo de padronização, isso vocês vão ler lá no livro, na obra. Duplicatas descontadas. Duplicatas descontadas é aquela conta redutora de clientes, é aqueles clientes que eu já peguei a duplicata e descontei no banco. Então, eu já não tenho mais aquele cliente para receber, porque eu já recebi do banco, quem vai receber quando o cliente pagar é o banco. Caso o cliente não me pague, o banco vai cobrar de mim. Então, basicamente, as contas redutoras a gente já pode trabalhar com clientes líquidos. O que é clientes líquidos? É o cliente menos as duplicatas e as provisões para crédito de liquidação duvidosa. A mesma coisa seria, por exemplo, móveis e depreciação. Móveis, depreciação é aquele valor por desgaste, uso, obsolescência e ação da natureza. Eu posso trabalhar com móveis líquidos. Então, existe todo um capítulo aí teórico que eu já disponibilizei para vocês sobre a padronização. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando, fazendo uma análise, é importante padronizar os demonstrativos. Trabalhar com eles mais resumidos, mais claro. Outra coisa que eu queria destacar é que sempre que vocês estiverem trabalhando, professor, eu quero fazer uma análise de uma empresa do mercado de capitais. Às vezes tem contas que vocês não sabem o nome, que vocês não estudaram em contabilidade, que vocês não sabem por que ela está lá. Então é importante dar uma pesquisada antes de fazer qualquer análise. Para não cometer erros de falar alguma coisa errada que, né? Eu não sei o que é, por exemplo, provisão para crédito e liquidação duvidosa. Eu não sei o que é essa conta, nunca vi em contabilidade. Então vai lá e dá uma pesquisada no que é. Vocês vão descobrir que o que é essa provisão. É aqueles clientes que não pagam a empresa, que dão calote na empresa. Então, toda empresa que tem um controle de clientes, nós também vamos falar disso, né, um pouco mais disso lá no conteúdo de duplicados a receber, mais para o final dessa disciplina. O cliente, a gente tem garantia que os nossos clientes vão nos pagar? Não, ele pode nos dar o calote. Então, é importante que a gente estime essas perdas. O nome dessa conta, que é uma despesa lá, e em contrapartida
no ativo é uma conta redutora do cliente, então o débito é uma despesa com PCLD, que está lá nas despesas de vendas, né? E em contrapartida o crédito está em PCLD, provisão para crédito, uma conta redutora do ativo. Por quê? Porque eu não tenho aquele cliente, ele não vai me pagar, tá? Então isso é uma coisa bem importante. Eu tenho que, professora, eu não sei o que é coligadas e controladas, então eu tenho que pesquisar, né? Minha contabilidade foi fraca, eu não sei o que são essas contas. Então a dica sempre é vocês irem lá e pesquisar essa conta. Põe no Google, baixa um livro de contabilidade. Existe um capítulo específico para plano de contas, qualquer livro de contabilidade traz isso, que nada mais é dizer o que é a conta, a natureza da conta, se ela é credora, devedora. Então por isso que é bem importante, antes de começar qualquer análise, olhar para aquela foto e dizer, eu entendo tudo que está aqui, eu conheço todas essas contas, ou tem uma conta aqui que ela é estranha para mim. Então, primeiro investiga. Depois que vocês fizerem esse processo, vocês vão partir para análise vertical e horizontal. A primeira que eu vou falar aqui é a análise horizontal. Então, no horizonte, né? Então, nessa linha aqui. Tá? O que ela evidencia? Ela evidencia a evolução de uma conta. Então, ela mostra basicamente se aquela conta ela cresceu ou reduziu ao longo dos períodos. Ali no exemplo que eu botei na tela, eu peguei uma conta lá da DRE, Receita de Vendas, e eu mostro para vocês que em 2000 ela tinha 20 mil, 2001 24 mil, 2002 18 mil, 2003 36 mil, 2004 25 mil. Então é possível vocês fazerem dois tipos de análise: a análise horizontal anual, que é a mais usada, e a análise horizontal encadeada. Vou falar da primeira, que é a que vocês vão usar mais comumente, vai ser a que eu pedi. Toda vez que eu estiver falando faça análise horizontal, é anual. O que é? De um ano para o outro. Então, se a gente olhar 2000 para 2001, a conta cresceu 20%. Professora, como é que eu faço isso? 24 mil dividido por 20 mil, pego a minha HP, né? Todo mundo lá com a sua HP. 24 mil dividido por 20 mil. Deu 1,20. 1,20, o que significa, pessoal? Que a conta cresceu 20%. Prof, no ano vou fazer para cada ano. Isso. O ano de 2018 era 18 mil dividido por 24 mil. Opa, 0,75. Como é que eu analiso? 0,75. Olha ali o valor que está no slide, a conta caiu 25%, né? Depois ela vai crescer 100% e vai cair 30%. Então, a primeira situação ali é a que vocês vão usar sempre nos exercícios, tá? Mas eu gostaria de falar da análise horizontal encadeada. O que é essa análise horizontal encadeada? É quando você fixa um ano de referência. Aqui no exemplo que eu dei, o ano base é 2000. Então, eu quero ver a conta de 2001 em relação a 2000, a conta de 2002 em relação a 2000, a conta de 2013 em relação a 2000, a de 2004 em relação a 2000. Veja que eu fixei o ano de 2000, então ele é 100%. Se vocês olharem 2001, cresceu 120%. Então, cresceu, né? Cresceu 20%. 24 mil para 20 mil dividido dá 1,20. Então, eu tenho um crescimento de 20%. 18 mil para 20 mil, eu tenho uma queda de 10%. 36 mil para 20 mil, eu tenho um crescimento de 80%. Então, é bem importante também, professora, quando que se usa encadeada? Por exemplo, eu quero comparar, eu gostaria de comparar, professora, desde a abertura da empresa. Então, às vezes, um acionista pode pedir, como é que tá? Me faça uma análise aí da evolução da receita desde que a empresa abriu. Ou, por exemplo, depois daquele momento de crise, tivemos uma crise lá do agronegócio em 2010. De 2010, qual foi a evolução que a conta teve? O faturamento da empresa, né? Então, pessoal, vocês vão fazer isso para cada continha. Análise horizontal. Então, basicamente, o que ela revela?
se aquela conta ela cresceu ou diminuiu. Próxima, análise vertical. O que é análise vertical? Então, a horizontal, a vertical vai nos dar a representatividade de uma conta em relação a um grupo. Então, ela vai mostrar para nós, ali vocês têm, eu peguei um grupo de contas lá do ativo circulante, caixa e bancos, o disponível, duplicados a receber, aplicação financeira e estoques. E ali eu tenho o total do ativo, né? Então eu peguei e recortei uma parte, eu quero ver a representatividade de cada conta em relação ao ativo. Então, como é que eu calculo? Professora, eu vou pegar quanto que o ativo circulante é do ativo total? 5.813 de 10 mil. Eu descubro que o ativo circulante é o que está lá. Ele é 58,13% do ativo total. O que significa isso, gente? Isso é uma informação muito importante para a nossa análise. Significa que a empresa investiu mais o seu dinheiro em ativos de curto prazo do que ativos de longo prazo. Como é que eu sei isso? Porque se o ativo é dividido em duas partes e a primeira tem 58%, a outra só pode ter 32%. Concordam comigo? Então, é importante que vocês, 42%. É importante que vocês consigam perceber a importância dessas coisas que eu tô falando. Eu consigo ver que o ativo circulante é 58%, a diferença está no não circulante. Quer dizer que eu nem preciso olhar, eu já sempre saberia, consigo dizer para as pessoas que a empresa tem mais ativos circulantes do que ativos não circulantes. Que a empresa tem mais ativos de curto prazo do que ativos de longo prazo. Tá? Se é bom ou ruim, isso não é a informação que eu tenho. Tá? Bom, mas eu quero também ver cada continha. Então, quanto é que o caixa é do ativo? Professora, eu pego 200 e divido por 10 mil e vou descobrir que o resultado já está ali para vocês no slide, que em 2000 o caixa era 2% do ativo total. É pouquinho, então a empresa não tinha muito dinheiro em caixa. Veja que em 2002 cresceu um pouquinho, foi para 2,5, né? Então, veja que isso é uma questão bem interessante. Então, eu consigo ver qual é a conta mais representativa. Olha qual é a conta mais representativa ali, 31,20%. As duplicatas a receber é o maior número de ativos que a empresa tem. Então, ela tem muitos clientes, muitas duplicatas para receber. Se isso é bom ou ruim, nesse momento ainda não podemos afirmar, porque é o conjunto que vai dizer. Aparentemente é bom ter clientes, mas e se a gente tiver muitos clientes que não recebemos? Opa, então a empresa não vai ter liquidez, vai ter problema de liquidez, porque não está recebendo. Né? Outro número bem expressivo é estoques. Olha como as aplicações financeiras são menos de 1% da empresa, então elas não são tão relevantes. Né? Então a análise vertical, ela nos revela a representatividade, o que é, no que a empresa aplicou, no que ela investiu. E também nos revela qual é as origens, da onde que vem o dinheiro, né? Aqui é possível fazer também de 2 períodos, olha lá, vejam que o ativo circulante, ele era 58,13% em 2000, e em 2002, eu peguei um outro período aleatório, ele foi para 65%, significa que a empresa investiu ainda mais em ativos de curto prazo do que ativos de longo. Então, isso é uma informação bastante importante para nós, porque isso nos permite avaliar no que a empresa coloca o dinheiro, em que grupo de ativos a empresa coloca, se eles são mais de curto ou de longo, e da onde vem, quem é que financia a empresa. Então, se fizer no passivo, vocês vão ver, quem é que mais financia a empresa? É curto prazo, é longo prazo ou é PL? É capital de sócio. Professora, é 25% para cada um? Não, professora, é 50-50. Não, professora, é 100% capital próprio. Então, a análise vertical vai dar essa informação para vocês. Então, ela é simples de calcular, é uma divisão simples, e ela revela coisas bem importantes para nós. Bom, partindo para o nosso retomada dos grupos de indicadores.
Os nossos grupos de indicadores, o primeiro indicador que eu vou falar para vocês é os indicadores de liquidez. O que é liquidez, professor? Calcule a liquidez de uma empresa. Me diga sobre a liquidez. A liquidez, basicamente, ela é dividida em 4 indicadores e ela revela para nós a capacidade de pagamento da empresa. Então, ela vai revelar para nós se essa empresa ela tem ou não capacidade de pagar as suas dívidas. E aí nós vamos dividir em 4 liquidez. A primeira é a liquidez geral, é pegar todos os ativos, curto e longo prazo, tá ali na fórmula, e dividir pelos passivos de curto e longo prazo. Veja que o PL não está no primeiro indicador. Basicamente vai mostrar para nós a capacidade de pagamento das dívidas totais com terceiros com ativos próprios da empresa. A gente sempre espera que os indicadores de liquidez eles deem maior, acima de 1, pessoal. Acima de 1. Por que isso? Porque significa, quando está acima de 1, significa que eu pago tudo e ainda sobra, né? Quando está abaixo de 1, significa que falta dinheiro. A liquidez corrente está ali, é dividir apenas o ativo circulante pelo passivo circulante. Opa, eu vou olhar, não quero olhar todas as dívidas, eu quero ver se os meus ativos de curto prazo pagam os meus passivos de curto prazo. Então, mostra se eu tenho capacidade de pagamento no curto prazo. A liquidez seca é basicamente, é muito parecida com a corrente, só que eu vou descontar os estoques e as despesas antecipadas. O que são despesas antecipadas? Aquelas despesas que eu já paguei por elas e vou usufruí-las. É um direito, por isso que está lá no ativo, no final do ativo circulante. E vou usufruí-la durante um período de 12 meses. Por exemplo, seguros a vencer. O que é seguro? Vocês não pagam o seguro do carro e têm o direito por 12 meses de seguro. Caso aconteça algum sinistro, a seguradora tem que dar um carro novo. Tá? São exemplos de despesas antecipadas. Então, a gente está excluindo essas contas. Por quê? Porque estoque não é dinheiro. Estoque tem que vender o estoque, receber o estoque para depois virar dinheiro. Então, a liquidez seca é uma liquidez que está tentando extrair aquilo que é mais líquido para a empresa. Por isso que é um indicador interessante a liquidez seca. Por exemplo, naquela empresa que nós falávamos, ela tem muitos estoques. Estoque ainda não é dinheiro. Estoque é recursos para virar dinheiro. Eu tenho que vender o estoque para receber o estoque. Então, não dá para pagar com estoque. Dá para pagar dívida com estoque? Dá para ir lá no banco e levar o estoque? Não, o banco quer dinheiro, quer grana, bufunfa, money, né? Então, nessa liquidez eu estou descontando aquilo que não é tão líquido, eu diria assim. A liquidez imediata, pessoal, o nome já está dizendo imediata. Bom, é aquela que eu tenho agora de líquido. É pegar o disponível e dividir pelos passivos. Então, essa eu diria que é uma das mais importantes. As duas mais importantes são a imediata e a corrente, né? Professora, calculo todas? Calcula, mas se tivesse que escolher, pedir, não quero calcular todas, quais são as essenciais? A corrente e a imediata, né? São muito importantes, que vão refletir efetivamente se a empresa tem capacidade de pagar curto com curto e se ela tem dinheiro hoje, ali na hora para pagar. Imagine que as dívidas estão vencendo e a empresa precisa de dinheiro. Então, a imediata é muito importante, tá? Pessoal, a partir do momento em que eu for explicando os indicadores, é importante que vocês fiquem com esses slides e vão fazendo os cálculos e aplicando os conhecimentos que vocês estão adquirindo comigo. Porque na aula seguinte, né, que está lá no nosso plano, além da lista de exercícios, eu estarei disponível para comentar as questões. Vocês receberão uma resolução, não é um gabarito, é uma resolução para acompanharem, né, os exercícios numa aula seguinte, e eu estarei disponível para dúvidas. Nós não faremos resoluções de exercícios gravados, nós faremos sincronamente apenas daquilo que vocês têm dúvidas, tá? Então, é muito importante que vocês sejam agentes ativos. Então, lá no exercício pediu para calcular a liquidez, pega essas informações, vai calculando e vai pensando, liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, tá bom? Próximo grupo é os indicadores da estrutura de capital. Esses indicadores vão mostrar para nós, basicamente, o que é estrutura de capital. Da onde vêm os recursos e aonde os recursos são aplicados. Aqui nós também temos um grupo de 4 indicadores,
tá? Todos muito importantes. O primeiro deles é a participação do capital de terceiro nos recursos próprios. Basicamente é dividir o exigível total. Professor, o que é o exigível total? Passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo ativo. Pessoal, o que isso mostra para nós? Mostra quanto de capital de terceiros está investido na nossa empresa. Basicamente está mostrando para nós se a gente tem muitos ativos sendo financiados com capital de terceiros. Isso é endividamento da empresa, né? Uma empresa que tem lá, vamos fazer um exemplo fácil e simples, R$100 de ativo e R$100 de passivo, e que eu digo para vocês que os R$100 vem de terceiro, ela deve tudo para terceiro. Sócios não tem absolutamente direito a nada, concordam comigo? Isso é uma situação muito hipotética, porque a primeira pessoa que tem que investir na empresa é o próprio sócio, então algum dinheiro ele vai colocar. Então, geralmente a empresa tem uma parte de terceiros e uma parte de capital próprio, né? A gente sempre espera que o capital próprio seja maior que o capital de terceiros, né? Por quê? Porque quem deve acreditar no potencial da empresa deve ser primeiro os seus sócios. Por isso, eles deveriam ter um capital maior e a gente tem um endividamento menor. A composição do endividamento, né? Composição do endividamento é basicamente dizer se esse endividamento... Então, a primeira mostra o nível de endividamento. O segundo mostra se ele é mais de curto ou de longo. Por isso que a gente divide o passivo circulante pelo exigível total. De novo, exigível total é passivo circulante mais passivo não circulante. O que ele revela? Se o endividamento é mais de curto ou mais de longo, ou meio a meio, tá? Bem importante. Imobilização do capital próprio, o nome já está dizendo. É quanto de capital próprio, de PL é capital próprio, é aquela parcela que pertence aos sócios, tem capacidade de financiar os meus ativos permanentes. Quem é os ativos permanentes? Investimento imobilizado e intangível. Então lá, vamos imaginar um número também aqui hipoteticamente. Imagine que a soma dos permanentes deu R$100 e você tem 50 de PL. Você não tem capacidade de comprar todo aquele imobilizado com recursos próprios. Concordam comigo? Preciso de 100 e tenho só 5. Vocês vão descobrir que parte da imobilização do capital do capital permanente está vindo de recursos de terceiros, porque os sócios não conseguiram comprar. Maquinário, a marca, precisaram de recursos de terceiros para fazer isso. Tá? Então, a gente olha esse indicador de baixo para cima. Tá? Agora, o contrário. Imagine que você precisou de 50 mil para comprar equipamentos e você tinha 100. Então, dá e sobra. O PL consegue comprar todo o permanente e ainda uma parte do circulante. Estoques, mercadorias. Concordam comigo? E por último, né, nesse grupo de indicadores, imobilização dos recursos não correntes. O que é isso? É o mesmo indicador de cima, só que agora eu quero ver a capacidade do PL mais o passivo não circulante, que a gente chama que esses dois é o grupo de longo prazo, aqueles que quando eu falo sempre em planejamento financeiro, a gente sempre diz que curto financia curto e longo financia longo. Então, prof, eu não tenho recursos permanentes, eu não tenho recursos de PL, né? 100% desses recursos, eu preciso de 100, tenho 50. Da onde que eu busco essa diferença? Dos passivos não circulantes. Nunca busque de passivo circulante. Por que não, professora? Porque o imobilizado demora para gerar retorno para a empresa e as dívidas já vão estar vencendo. Então, a gente sempre diz que longo financia longo e curto financia curto. É difícil fazer essa equação, não é tão fácil, mas é por isso que a gente está aqui ensinando a administração financeira, para que vocês pelo menos tentem fazer esse gerenciamento, esse planejamento, né? Sempre alastrar prazo, né, para tentar diminuir taxa de juros, né? Obviamente o financiamento de longo prazo é mais caro que o financiamento de curto, mas o prazo compensa esse encarecimento, porque, por exemplo, comprei uma máquina, professora, mas até ela produzir, eu vender a mercadoria e ter o dinheiro para pagar esse financiamento, ele não pode ser de curto, ele tem que ser de longo, é isso. Então, esse indicador mostra para nós se o PL mais o passivo não circulante tem capacidade de fazer os investimentos em ativos permanentes.
Vamos pegar o mesmo exemplo anterior. Imaginem que vocês precisam de R$100 para comprar máquinas para a empresa. E vocês têm 20 de PL e 30 de passivo não circulante. Vejam que ainda não foi suficiente. Vocês terão que fazer sócios botar os 20, pegar 30 com empréstimos de longo prazo e ainda mais 50 de curto prazo. Vocês vão ver que essa imobilização ela é muito alta, muito arriscada. Tá? Então, os 4 indicadores aqui são muito importantes e eles revelam para nós a estrutura de capital, aonde a empresa coloca o dinheiro e da onde vem o dinheiro. Se estamos muito endividados, pouco endividados, se o endividamento é de curto, de longo prazo e se eu tenho capacidade com recursos próprios para investir nos meus ativos permanentes, que são imobilizado, intangível e investimentos, aquele grupo de não circulante. Próximo grupo é os prazos, né? A gente precisa lembrar que nós temos um grupo que é chamado da parte operacional, que é os indicadores de atividade. Esses indicadores, eles são muito importantes também, porque vão revelar para nós quanto tempo a empresa leva para se desfazer dos seus estoques, quanto tempo a empresa leva para receber dos seus clientes, quanto tempo a empresa leva para pagar suas duplicatas. Então, eu vou começar falando dos prazos e depois falo dos giros. O primeiro prazo que a gente tem ali é o prazo de estocagem. O que é o prazo de estocagem, pessoal? O prazo de estocagem nada mais é o tempo médio. Médio, gente, é uma média. Olha ali como é que ela é calculada. Eu pego o estoque 1, estoque 2, divido pelo custo, pelo CMV, se é um comércio, se é uma indústria, pelo custo do produto vendido. Se é serviço, a gente não tem estoque, né? Porque serviço não se estoca. Então, toda vez que você estiver analisando uma prestadora de serviço, esse indicador aqui não é calculado. Então, veja que a gente tem essas particularidades. Prazo de estocagem é para comércio e para indústria. A gente pega o saldo médio do estoque 1 mais estoque 2, divide por 2, isso é saldo médio. Divide pelo custo, que está lá na DRE, custo do produto vendido, vezes 360. Isso vai nos dar em dias. Esse indicador, basicamente, ele vai dizer lá, 36 dias. Então, o que isso representa para nós? O tempo médio da empresa que o estoque leva, que a gente leva para comprar e vender todo o estoque, zerar o nosso estoque. 30 dias é um bom período? Não sei, vamos olhar para o índice padrão. Imagina que a minha concorrente leva 10. Tô muito mal, tô demorando muito para vender. A gente sempre diz que a gente quer um prazo médio de estocagem, quanto mais curto, melhor. Imagina que fosse um dia, 24 horas. Eu compro tudo e vendo tudo, todo o meu estoque. Poderoso. Imagina comprar 200 camisas e vender as 200 camisas tudo em 24 horas. Quanto menor esse prazo, melhor para a empresa. O giro dos estoques, que é o que está em cima, é nada mais que, primeiro eu tenho que ter o prazo médio, 360 dividido pelo prazo médio. Vai dar em vezes. Se a gente tiver 360, vai dar 1. Ou seja, o estoque leva um ano, uma vez. Ele só se renova uma vez no ano, é horrível. Significa que eu fico um ano inteiro com meus estoques parados. Não, prof, eu quero que ele gire todo mês. Imagina 12 vezes no ano. 360 vezes no ano. É 24 horas. Então, quanto mais girar, melhor. O prazo médio do contas a receber. De novo, é o saldo médio do contas a receber, sempre por média. Pego de um ano, outro ano, divido por 2. Divido pelas vendas a prazo. Lembra que tem que ter essa informação. Venda à vista não gera cliente, é só a venda a prazo que gerou cliente. Vezes 360. Vai dar em dias o tempo e médio que os meus clientes levam para me pagar. De novo, eu quero que os meus clientes me paguem rapidamente para que eu tenha dinheiro e não precise recorrer a dívidas para pagar minhas contas. Então, aqui é bem importante a gente analisar, ter uma capacidade de olhar o prazo médio de recebimento com o prazo médio de pagamento. Imagine que vocês calcularam o prazo médio de recebimento. A empresa leva 60 dias em média para receber dos clientes. E o prazo de pagamento é 15 dias. Vocês vão descobrir que o ciclo operacional está invertido. Não pode, está errado, está ruim. Deveria ser o contrário, eu deveria receber em 12 e pagar em 60. Sempre receber antes e depois pagar. Tá?
Então é muito importante, estimados estudantes, que vocês tenham a capacidade de olhar isso tudo conjuntamente para fazer sugestões para a empresa, para dizer tá bom, tá ruim. No próximo slide, a gente tem o prazo médio dos pagamentos das duplicatas. Pagamentos de duplicatas de fornecedores, eu estou me referindo aqui a esse grupo, né? Fornecedores, né? Então, de novo, professora, como é que eu calculo o saldo médio dos fornecedores dividido pelas compras a prazo? Prof, como é que eu acho as compras a prazo? Você se recorda daquela fórmula lá de custos, CMV é igual a compras mais estoque inicial menos estoque final. É dali que vocês vão tirar essa informação do compras, tá? Se o exercício já não der pronto. Prof, somei os dois, dividi pelo compras a prazo, porque compra à vista não gera fornecedor. Gerou, paguei direto do caixa. E descobri que o prazo, o que isso aqui vai me informar? Vai me informar em dias o tempo médio que eu levo para pagar os meus fornecedores. Se o tempo médio que eu levo para pagar os meus fornecedores for maior do que eu levo para receber dos meus clientes, tem um problema, eu tenho o que a gente chama de ciclo financeiro invertido. Primeiro eu pago para depois receber, não tá bom? Isso vai me gerar endividamento, vai afetar a minha liquidez e muito provavelmente vai afetar a minha rentabilidade. E essa empresa terá problemas de solvência. O que é solvência? Capacidade de continuar o negócio, né? Quando você perguntar, analise a solvência da empresa. É vocês calcularem os indicadores e dizer, ela tem capacidade de solvência? Ela tem capacidade de continuar. Sim, porque ela é líquida, porque ela é rentável, porque ela tem bons prazos. Ah, e os giros depois de calculado o prazo médio dos fornecedores, de 360, por que 360? Porque a gente considera o ano comercial 360 dias, tá? A gente sabe que o ano às vezes muda, mas comercialmente a gente considera que todos os meses com 30 dias. É uma prática que a gente usa. E aí a gente vai chegar ali em giro, né? Quantas vezes os fornecedores se renovam no ano? Aqui a gente quer que eles se renovem menos, porque daí a gente tá pagando menos, ou tá tendo mais tempo para pagar os fornecedores e não toda hora, né? E os outros dois a gente quer giros rápidos. Indicadores de lucratividade, importantíssimos, né? Até ali, pessoal, a gente estava falando de indicadores financeiros. Lembra que eu dividi a minha análise em indicadores financeiros e agora eu vou dividir a minha análise em indicadores econômicos. Agora entra dois grupos bem importantes. Os indicadores de lucratividade e os indicadores de rentabilidade. Os indicadores de lucratividade, quem é que estão aqui? A margem bruta, a margem líquida e a margem operacional. Para fazer os indicadores de lucratividade, pessoal, nós temos que ter a DRE. Nos indicadores anteriores, nós tínhamos que ter o balanço. Agora, nos indicadores de lucratividade, nós temos que ter a DRE prontinha. Primeiro indicador é a margem bruta. O que a margem bruta é? É o resultado bruto, lá da DRE, tá? Resultado bruto, pessoal, dividido pela receita de vendas líquidas. Resultado bruto por receita líquida. O que isso vai mostrar para nós? Quanto que sobrou da receita depois de tirado as deduções e os custos. Basicamente, a gente diz quanto que sobrou, né, operacionalmente do resultado bruto para cada R$1 que eu tive de receita. Então, imagine que de R$1 eu tive 20 centavos de deduções, que é lá descontos financeiros, descontos comerciais que eu dei, impostos sobre venda, devoluções que a empresa deu, a soma disso deu 20. Opa, deu 1, já está sobrando 80 centavos. E mais, imagine que o custo é 50 centavos. Veja que o resultado bruto me deu 30 centavos. Então, para cada R$1 que eu vendi, sobrou 30 centavos brutamente. Então, é esse o que o indicador revela. A margem bruta. Quanto de sobra que eu tenho para cada R$1 vendido, considerando apenas as deduções e os custos. O próximo indicador é a mesma coisa, só que agora, comparando sempre a receita líquida. Vejam que o denominador é sempre igual.
né? O numerador é diferente, mas o denominador é sempre a receita de venda líquida. A gente agora vai comparar o resultado operacional. Na ordem da DRE, a gente tem o bruto, operacional e líquido. Eu vou inverter um pouquinho a ordem dos slides. O resultado operacional, basicamente, o que é? Quanto para cada R$1 que eu vendi sobrou, tirando deduções, custos e todas as despesas, somado a alguma outra receita que eu venha a ter. Então, no mesmo exemplo, imagine que vendi R$1. Só de deduções eu tirei 20 centavos, de custo 50 e as despesas mais 20 centavos. Me sobrou só 10 centavos operacionalmente. Veja que está encolhendo. E essa é a tendência das empresas. Por quê? Porque elas têm que faturar muito para cobrir tudo aquilo que vai ser sugado. O custo, as deduções, os cancelamentos, os abatimentos, as despesas. Uma empresa tem muita despesa para funcionar, né? E aí a gente tenta buscar uma outra receita, né? Uma aplicação vai render um juro, um ganho com uma coligada e controlada pode render um ganho patrimonial, né? E a margem líquida é o que sobra no final, tirando tudo, inclusive o imposto de renda. Então, a margem líquida é o mais importante. Imagina que uma empresa deu R$1, tirou, não sobrou nada, pelo contrário, faltou dinheiro. A lucratividade da empresa, ela não é lucrativa, por exemplo. A gente, obviamente, quer que as margens da empresa sejam altas. E o que é ser alta? 80, 70, né? Quanto mais perto de 100%, melhor. Né? Então, o investidor fica bem feliz quando uma empresa é lucrativa. Só que lucrativa não é rentável, que é o próximo grupo de indicadores, que eu diria que é o indicador mais importante, pessoal. É o grupo aquele que não pode faltar em qualquer análise. Todos são importantes, mas esse aqui eu diria que toda análise tem que ter, que é os retornos. Calcular a rentabilidade do ativo, a rentabilidade dos investimentos e a rentabilidade do capital próprio. Nós temos 3 indicadores, os 3 são importantes e eu vou falar deles para vocês. O ROA é o retorno do ativo. Nada mais é que dividir o resultado operacional, que está lá na DRE, pelo total de ativos. Então, vejo que a rentabilidade, ela é o grupo que vai basicamente revelar para nós a capacidade. Primeiro eu tenho que ter contas, eu tenho que ter pronto claramente a minha DRE e o meu balanço, porque agora eu vou pegar contas de resultado e misturar com contas patrimoniais. Veja que o lucro é uma conta que está lá na DRE, lucro operacional, resultado operacional, dividido por ativo total. O que ele vai revelar? O retorno que o lucro dá dos meus ativos. Como assim, professora? Quantas vezes aquele lucro operacional é capaz de comprar novos ativos? Então, imagine que eu tenho lá um lucro operacional de 200 e um ativo de 100, eu compro praticamente, eu cubro todo o meu ativo e compro mais um com o meu lucro operacional. É isso que vai mostrar se a empresa é rentável. Se o lucro da operação, ele tem capacidade de comprar novos ativos. Isso é ser rentável. Retorno dos investimentos, o ROI. Primeiro é ROI, I de investimentos. É o lucro operacional, de novo, o resultado operacional, dividido pelos investimentos médios. O que é os investimentos médios, pessoal? É o ativo total menos os passivos de funcionamento. Professor, eu não lembro desse conceito. O que é passivo de funcionamento? O passivo, tanto de curto e longo prazo, circulante e não circulante, ele é dividido em financiamento e funcionamento. Funcionamento é aqueles passivos que eu tenho para a empresa funcionar, que não necessariamente geram juros. Por exemplo, o empregado. Eu não tenho que ter empregado para funcionar a empresa? Tem. Poderia, não vou ter empregado. Pode não ter, mas geralmente as empresas, as médias e as grandes empresas, elas têm empregados. Até mesmo as pequenas, porque ninguém faz tudo sozinho. Empregado gera juro? Não. O empregado não trabalha para receber no mês seguinte, ele cobra juro para isso? Não. A gente diz que ele é um passivo de funcionamento. Porque ele não tem juro já de cara embutido. Mas eu só atrasar o salário, vou pagar juro, bora. Né? Mas não depende, não é uma coisa que já define juro. Agora, ativos de financiamento, eles já saem com juro de cara, que são, obviamente, os ativos
de empréstimos e financiamentos, além de duplicatas descontadas ou de dividendos pagos aos acionistas. O acionista ele não empresta dinheiro sem querer juro, né? Então, a gente diz que todos aqueles ativos, fornecedor é um ativo de funcionamento, porque o fornecedor ele te dá a mercadoria hoje para te pagar daqui 30, 60 dias. Te cobra juro? Não, ele não te cobra juro, a não ser que tu atrase as prestações dele, né? Impostos a pagar não tem juro, a não ser que tu atrase. Então, a gente tem que dividir os passivos em funcionamento e financiamento. Aqui, depois de dividir uma classificação meramente teórica, eu tenho condições de somar todos os de funcionamento e descontar. O que isso significa? Que eu estou olhando qual é a capacidade do retorno dos meus investimentos, aqueles investimentos que eu financiei. Então, aqueles ativos, o meu lucro ele é capaz de cobrir aqueles ativos que eu financiei, que eu peguei empréstimos e financiamentos? Será que ele é? É essa a resposta que vai dar esse indicador. E por fim, a gente tem a rentabilidade do capital próprio, o ROE, que nada mais é o resultado líquido, o lucro líquido dividido pelo PL. Aqui eu coloquei saldo médio, mas a gente, se tem 2 períodos separados, lucro de cada período, aí vocês trabalham com o lucro daquele ano e o PL daquele ano, o lucro daquele ano e o PL daquele ano. Só vai trabalhar com média se tu tiver um lucro e 2 PLs, tá? E o que ele revela? Quanto de lucro os sócios obtêm para cada R$1 investido. Então, esse indicador é muito importante. Depois de todo o dinheiro que eu coloquei como sócio, quanto que ele me remunera, né? Então, aí, esse indicador é aquele indicador que todo acionista quer saber, né? Eu tenho rentabilidade e ela é alta. A minha rentabilidade é de 1%. Esse negócio não é lucrativo. Por quê? Porque a poupança dá mais que isso. 1% ao ano? Tá louco? Quem é que vai querer ficar nesse negócio? Não, o meu negócio dá uma rentabilidade de 50%. Nossa, quero investir também. Então, é isso que vai revelar este indicador para nós. Tá, pessoal? Partindo já para a parte final, né? Os índices, ainda nós temos um grupinho que é possível fazer para empresas que operam no mercado de capitais, são empresas que têm no formato de ações. É possível a gente calcular o lucro por ação, que é o LPA, e o lucro e o índice preço-lucro. O primeiro, né? Basta a gente pegar o resultado líquido e dividir pelo número de ações emitidas pelas companhias, tá? Volto a repetir, isso só é possível para sociedades que estão no mercado de capitais, na bolsa de valores. A gente pega isso e divide o lucro líquido, né? Se a empresa tem lucro, obviamente, né? Se a empresa não tiver lucro, a gente vai dizer que não tem lucro por ação, tem prejuízo por ação. O lucro por ação nada mais é que o resultado líquido dividido pelo número de ações. E ele mostra para nós quanto de lucro cada ação compete a cada ação. Então, daquela parcela de lucro, quanto compete a cada ação que eu tenho naquela companhia. Obviamente que quanto maior o lucro e quanto maior o meu número de ações, mais lucro por ação eu vou ter como investidor. E por fim, depois de calculado o lucro por ação, eu tenho condições de calcular o índice preço-lucro, que nada mais é o preço de mercado de aquisição das ações. Então, toda ação ela tem um preço de mercado, dividido pelo lucro por ação. E aí vocês vão basicamente revelar a capacidade de recuperação do valor investido. Quanto maior for o meu lucro por ação comparado ao preço de mercado, melhor para mim, né? Então, imagine que eu paguei R$20 pela aquisição de uma ação e o meu lucro por ação está em 60, excelente, né? O meu índice preço é ótimo. Agora, se for o contrário, isso é um problema. Eu ainda não recuperei o meu investimento, né? Não chega a ser um payback, nem um VPL, mas é uma maneira, vamos dizer assim, visualmente, da gente ver, fazer uma análise do investimento que a gente fez no mercado de capitais. Basicamente seria isso a nossa aula de hoje, né? Eu retomei com vocês os indicadores, comentei cada um deles. Então, agora é importante que vocês façam os exercícios que eu disponibilizei, né? Obviamente. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai discutir as dúvidas, né? Os questionamentos e como fazermos comentários sobre essas análises que vocês vão desenvolver. Até logo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.